Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Chegar em Roma nunca é simplesmente chegar. É como se a gente atravessasse um portal assim, um portal invisível, porque depois de muitas horas de viagem, as malas pesadas, cansaço, você chegar ao alojamento e o ar é diferente. Não é só que é mais antigo, é mais denso. É como se carregasse séculos de história, digamos assim. E a gente vê por toda parte. E as ruas falam, mesmo sem falar, mesmo em silêncio. Cada pedra já viu muita coisa. Já viu algo que nós não vimos. Toda uma história. E a gente caminha sem saber bem para onde olhar primeiro. Uma igreja em cada esquina, um nome conhecido na placa de uma rua, um sino que toca. Por um instante parece que tudo fica em suspenso. E é uma mistura, sobretudo quando se vem pela primeira vez, é uma mistura de entusiasmo e de desorientação. E não apenas o que a gente vai visitar, mas o que Roma vai fazer conosco. E essa acho que é uma ideia importante de a gente começar a nossa oração com o Senhor agora, nesse início ainda do convívio. Roma não é só um lugar que se percorre, é uma experiência. Eu vi essa expressão, achei interessante. Não é um lugar que se percorre, mas uma experiência que nos atravessa. Roma atravessa a gente. E talvez a gente possa guardar isso desde o início. É mais ou menos o fio condutor das meditações que me disseram para fazer, fizeram uma sugestão. E me pareceu que as meditações elas tinham um fio condutor que era exatamente esse. Roma faz perguntas para a gente. Roma está fazendo perguntas. No meio dessa confusão tremenda, porque é tremendamente confuso Roma, na verdade, confuso, a gente vê as coisas. Mas nesses dias, Roma vai fazer algumas perguntas para o nosso coração. Primeiro, vai nos colocar o coração diante da cruz. Hoje, já na missa, se vocês estiveram com o Santo Padre, a leitura da paixão, coração diante da cruz. Depois, na outra meditação que nós vamos ter, nós vamos nos colocar diante do pecado. É o coração contrito. E depois, já no final, à luz da ressurreição, o coração aceso. Talvez essa seja a resposta. Nós queremos sair daqui com o coração aceso. E pensando nisso, desde que eu fiquei sabendo que eu viria ao Univ, eu me lembrei de um diálogo simples, mas profundo do romance O Véu da Verônica. É um romance difícil de encontrar, porque infelizmente em português só tem uma tradução que já não se encontra mais. É daquela mesma autora que fez aquele livro falando do A Última ao Cadafalso. É uma autora, é uma conversa alemã, chama Gertrude von Lefort. E ela conta de uma menina chamada Verônica, não sei se tem alguma Verônica aqui, é a Verônica, que é uma jovem alemã, órfã de mãe, e ela se muda para Roma. Ela vem da Alemanha para Roma. Agora a gente vai andando pelas ruas, o que a gente mais ouve é alemão. Falando alemão. Mas dá para imaginar que para ela foi um baque muito grande. Ela veio viver com a sua avó, que era uma pessoa muito culta, mas uma mulher sem fé.
E com a tia, que era católica praticante, mas uma pessoa muito fria. Mais do que contar uma sucessão de fatos, o livro acompanha o itinerário interior da Verônica, o amadurecimento da alma dela diante do mistério de Deus. E o nome Verônica evoca imediatamente aquela personagem da tradição que enxuga o rosto de Jesus. Verônica vem de Vera Icon, verdadeiro ícone. Ela teria no caminho da cruz enxugado o rosto de Jesus e assim recebeu a marca da verdadeira face. A Verônica é alguém que busca a verdadeira imagem, ela busca a própria identidade. Mas essa verdade só aparece quando ela se deixa tocar por uma coisa maior do que ela mesma. E de certa maneira é isso que Roma pode fazer conosco nesses dias. Roma pode tocar o nosso coração. Não toca só alguma coisa superficial. Quer dizer, alguma coisa não instagramável que pode mudar nesses dias. O nosso coração. A Verônica tem um encontro com Cristo. Cristo é caminho, verdade e vida. Mas ela tem um encontro com ela mesma. A verdade mais profunda a respeito dela mesma. Que é aquilo que o nosso padre diz, lembra? Que a oração é conhecê-lo e conhecer-te. Então nós vamos conhecer o Senhor e conhecer-nos mais a nós mesmos. E assim como o nome Verônica, nesse romance, não é uma escolha fortuita, Roma também não é uma escolha fortuita. Podia ser Florença, podia ser Madrid, não. Roma ocupa um lugar decisivo, precisamente porque para aquela menina é um encontro entre o passado e o presente, o cristão e o profano. Isso a gente vai vendo em toda parte. A gente vai ver o cristão e o da época imperial, também o atual. E é nesse contexto que a Verônica se transforma. E é nesse contexto também que cada um de nós, cada uma de vocês, pode pedir agora mesmo ao Senhor que se transforme, uma mudança. Mas a lembrança que eu tive do livro, eu confesso para vocês que voltei a ler o livro, estou lendo ele aqui, nesses dias, nos intervalos, comecei a ler na viagem, mas a lembrança que eu tive do livro foi uma frase que no momento me tocou muito e espero que possa também ajudar vocês. Numa ocasião, a Verônica, ela estava com a avó percorrendo as ruínas de Roma. Lá, não sei se vocês já foram nos fóruns, no Coliseu. Ela concretamente estava no palácio de Setímio Severo. E ela não estava fazendo só uma visita arqueológica. A menina é muito profunda. Ela tinha uns 14 anos, mais ou menos. É um personagem de ficção, claro. E ela se sentia entrando naquelas pedras assim, como se estivesse entrando num passado, assim como se as épocas se sobrepusessem. E ela teve a impressão, nítida, ela teve uma espécie de vertigem histórica. Ela teve a impressão que, de repente, ela ia se transformar. De repente, ela, sei lá, ela e a avó iam ficar com umas roupas imperiais, assim. E nesse momento ela faz uma pergunta. Ela pergunta para a avó assim, nós conseguiremos sair? Inicialmente podia parecer que era simplesmente sair daquela espécie de labirinto de pedras assim. Será que nós vamos conseguir sair? Não só fisicamente. E a resposta da avó desloca a frase para um plano mais profundo, talvez o plano que ela estava mesmo dizendo. Ela diz assim, sim, nós vamos sair daqui, mas sairemos um pouco diferentes, mais maduros e mais velhos do que entramos. Sempre voltamos de Roma diferente de como chegamos. Olha que frase interessante para a gente usar nesses dias. Sempre voltamos de Roma diferente de como chegamos. Nós vamos voltar diferentes. Mesmo que a gente não consiga visitar esse ou aquele lugar, puxa, faltou tal lugar, faltou tal outro. E eu acho que exatamente o que Deus quer fazer conosco nesses dias. Ele não quer simplesmente mostrar Roma. Ele quer nos transformar através da cidade. Então a gente pode dizer, Senhor, eu quero voltar diferente. Cada um vai ter a sua experiência.
Acho que você pode imaginar que nesses dias, eu cheguei na sexta à noite, então esses dias eu estou desfrutando muito, me perdendo. Então peço até desculpa se cheguei uns minutos atrasado aí, mas eu estou me perdendo contente assim, vou para lá, vou para cá, e claro, muita coisa que volta, da lembrança de quando morei aqui, mas todo mundo volta diferente de Roma, você vai voltar diferente, você vai voltar outra pessoa. Nesses dois sentidos, conhecê-lo e conhecer-te, no sentido de entender quem é o Senhor e entender quem nós somos. E como eu dizia, esse vai ser o fio das nossas meditações, pedir ao Senhor a graça de voltar diferentes. Nós queremos voltar diferentes. Talvez algumas de vocês que são muito habilidosas nisso vão fazer umas resenhas, uns resumos aí de viagem maravilhosos e o Instagram vai bombar, mas o importante é voltar diferente. Vamos voltar diferentes. E hoje, contemplando a paixão e seguindo lá se não me deram uns temas, eu nem falo do tema, seguindo o tema, coração na cruz. Coração na cruz. Depois a gente vai, na terça-feira, meditar em Pedro, coração contrito. E na vigília pascal, à luz da ressurreição, um coração aceso. Veja, é claro que o que eu disse até agora de Roma vale muito mais ainda para a Semana Santa. Nós podemos sair diferentes da Semana Santa. Sempre nós podemos sair diferentes da Semana Santa. Seja ela aqui, onde cada um de nós mora. O nosso padre dizia, a Semana Santa não pode ser um parêntese sagrado no contexto de um viver motivado exclusivamente por interesses humanos. Deve ser uma ocasião de adentrar nas profundezas do amor de Deus, para assim podermos mostrá-lo aos homens com a palavra e com as obras. Isso é o que nós pretendemos fazer, adentrar, entrar, explorar, aprofundar nessa realidade que é o amor de Deus. E a gente pode sair transformados esses dias. E para isso, vamos pensar agora no coração na cruz, o primeiro tema deste convívio. O que a gente ouviu hoje na Santa Missa. Acho que algumas de vocês, se não agora, talvez antes, tenha se perguntado em algum momento, afinal de contas, não é o domingo de Ramos, não é o momento de alegria, não é o momento de entusiasmo da entrada de Jesus em Jerusalém? E veja, o domingo de Ramos, oficialmente é chamado Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Por quê? Porque marca o início da Semana Santa. E une esses dois momentos essenciais da vida de Jesus. A entrada, uma entrada triunfal, aquela procissão de ramos, na verdade, bonita. E depois a proclamação da paixão, que narra o sofrimento, a morte, o caminho para a ressurreição. Esse contraste que hoje a gente vive especialmente, é um contraste que, de certa maneira, ele se estende. Não é só uma questão da liturgia. Não é só que a liturgia no domingo quer lembrar o que vai acontecer ao longo da semana. É que o próprio domingo, o próprio primeiro dia da semana, em que Jesus entrou em Jerusalém, está cheio de contrastes. O entusiasmo do povo. De repente Jesus chora. Jesus chora quando vê Jerusalém, porque pensa na cidade que ele amava tanto, que não quer se arrepender. Jesus aceita aquela aclamação, mas ele vai montado, como o Papa dizia hoje, não num cavalo, mas num manso jumentinho. Não vai com toda a pompa. Mas o principal contraste está nas pessoas. Tem um sermão famoso do São Bernardo, em que ele diz uma coisa que acho que sempre que a gente considera, chama atenção. Como eram diferentes umas vozes e outras. Fora, fora, crucificam. E bendito que vem em nome do Senhor. Hoje, bendito que vem em nome do Senhor. Daqui uns dias, fora, fora, crucificam. Como são diferentes as vozes que agora aclamam o Rei de Israel
e dentro de poucos dias dirão: não temos outro rei além de César. Como são diferentes os ramos verdes e a cruz, as flores e os espinhos. Aquele a quem antes estendiam as próprias vestes, dali a pouco o despojam das suas e lançam a sorte sobre elas. Que mudança! Que mudança em tão pouco tempo. E repara, Jesus estava prestes a vencer, mas não da maneira como num primeiro momento poderia parecer. Como nos é fácil ouvir a paixão do Senhor, que seguiu o conselho do nosso Padre, na verdade, entrar como um personagem mais. Então, nesses dias que a liturgia vai nos levar, mostrar tudo isso que Jesus Cristo viveu, vamos entrar como mais um personagem. O nosso Padre dizia assim: temos que converter em vida nossa a vida e a morte de Cristo. A vida de Cristo, mas a morte de Cristo. Morrer pela mortificação e pela penitência, para que Cristo viva em nós pelo amor. E seguir então os passos de Cristo, com ânsias de corredimir todas as almas. A gente não pode deixar se iludir, pensando que a nossa vida vai ser uma passagem triunfal, entre aclamações, elogios, reconhecimento, que quando nós estivermos fazendo as coisas certas, tudo vai caminhar maravilhosamente bem. Não é assim. Talvez os apóstolos, naquele momento, tivessem pensado assim. Mas eles saíram mudados daquela semana. Eles saíram outros, saíram totalmente diferentes. Na manhã da ressurreição, eles ainda têm dificuldade de crer, mas saem totalmente transformados. E nós também podemos voltar diferentes dessa Semana Santa em Roma. E nós voltaremos diferentes, porque nós não queremos levar apenas lembranças de Roma. Nós queremos ter um encontro que marque o nosso coração. Um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E então eu lembrava umas palavras do Papa São João Paulo II, em 2002. Foi a última vez que eu tinha vindo a Roma, na canonização do nosso Padre. O Papa São João Paulo II, ele, na homilia, que estava canonizando o nosso Padre, ele lembrava o itinerário que o nosso Padre propunha. Lux in cruce, requis in cruce, gaudium in cruce. Lux in cruce. Olha que jaculatória bonita. 3 jaculatórias em latim. Em Roma, vamos falar latim. Lux in cruce. Luz na cruz. Que excelente jaculatória, na verdade. Luz na cruz. E para nós voltarmos mudados, a gente precisa dessa luz. Se falta luz, a gente precisa encontrar na cruz. Então, vamos mortificar a nossa tendência à dispersão digital, que é de todos nós. Então, uma sugestão é menos tela e mais Roma. Também não tem muito sentido a gente ficar olhando a tela. Por exemplo, um passeio de ônibus aqui, a gente vai olhando um monte de coisa bonita. Por que a gente não vai olhando? Tem uma beleza em cada parede, em cada placa, nas janelas. Eu não sei, deve ter alguma arquiteta aqui que pode explicar isso para vocês muito melhor que eu. Mas é interessante que você vai vendo os andares de qualquer construção em Roma, mesmo as construções atuais que as pessoas moram. A gente vê que em cada andar a moldura em torno da janela é diferente. Repara isso, é muito simples. E é um museu a céu aberto, Roma, é assim mesmo. Então, lux in cruce. Então, vamos mortificar essa nossa tendência à dispersão, mortificar também a nossa tendência ao isolamento. Então, a sugestão, sempre numa atividade como essa, vocês são tantas, mas tentar se integrar com as outras, conversar com todas, talvez aquelas que você tem menos afinidade, pode conhecer um pouco mais. Isso mexe com o nosso coração também. É Roma passando por nós. Essa experiência de Roma. Depois, requies in cruce, que é uma outra jaculatória, que é o descanso na cruz.
Esses vão ser os dias maravilhosos, vão ser uns dias inesquecíveis. Mas, insisto, a gente precisa temperar com o ingrediente da mortificação. Então, coisas concretas, mortificações concretas aqui, não querer impor os nossos planos. Isso é muito típico, na verdade. Ah, não, se eu não passar em tal lugar... Então, mortificar a nossa tendência a reclamar. Porque a gente reclama muito. Mais fila. Agora tem fila em tudo, na verdade. Fila em tudo. Até para tomar sorvete a gente tem fila. Então, sugestão. Pensar mais nas outras. Pontualidade. Puxa, que vergonha eu falar de pontualidade, cheguei atrasado. Mas, outra sugestão, que olha, é uma sugestão que eu sempre que umas pessoas me perguntam, olha, padre, o senhor que morou em Roma, que sugestão o senhor dá? Eu falo, olha, quero lembrar que eu morei em Roma 40 anos atrás, então Roma mudou muito. Mas, além disso, acho que tem uma sugestão só que não precisa ir muito longe. Não tente fazer check-in. Se alguém está tentando, largue mão, porque não vai dar certo. Fala, eu quero ver tudo. Você vai ficar esgotada e não vai ver nada. Porque não dá. Não dá. Eu morei 3 anos aqui. E acho que não vi nem metade. Por quê? Porque não adianta também a gente entrar lá, ver e sair correndo. Então, se você está vendo uma coisa que está gostando, veja com calma. Vocês não vão conhecer Roma, tudo. Não mesmo. Agora, fazer essa experiência de Roma, Roma atravessar, a gente pode acontecer. Então, essas pequenas mortificações, às vezes, são importantes no começo do convívio. Porque senão a gente se chateia, a gente se cansa mesmo. Quem tem um relógio que marca os passos, olha os passos que já deu, né? A gente anda muito aqui. Aqui a aeróbica está resolvida. Mas, então, lux incruti, requis incruti, gaudium incruti. Nosso padre gostava e o Papa João Paulo II recordava isso na homilia. Que bom que se possa aplicar ao grupo de vocês o que o nosso padre falava dos lares, lares luminosos e alegres. Que o grupo do Brasil, seja luminoso e alegre. E para isso, é preciso contar com os contratempos. Repare que a gente não sai dessa ideia do coração na cruz, hein? Os contratempos vão surgir, mas a gente precisa ver de outra forma. Eu acho que talvez esse seja um ponto de voltar diferente de Roma. Pensar assim, olha, eu voltei diferente de Roma porque eu aprendi a não dar muita importância para os contratempos. Eu estava disposta a me entregar de verdade. Entregar. Aquilo que se fala o holocausto, ou seja, a palavra holocausto tem uma origem grega, significa queimar totalmente. Depois, claro, essa palavra tem uma triste associação com tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas, pensando no Antigo Testamento, o holocausto, o que é? O sacrifício perfeito. E então, vamos fazer um sacrifício perfeito, sacrifício completo. Ou seja, não vamos encontrar alegria pela metade. Vamos encontrar alegria perfeita. Olha, não deu para fazer tal coisa. Puxa, eu queria entrar tanto em tal igreja para ver tal coisa, não foi possível, porque a gente tinha uma mudança, teve uma mudança de planos, não tem problema. A gente não vai esgotar Roma. Deixa um pouquinho de Roma para uma outra vez, na verdade. Ou até esse sentir que é alguma coisa que nos atravessa, é alguma coisa que nos ultrapassa, que nós não podemos abarcar totalmente. Então, muita alegria nesses dias, muita alegria, mas a alegria tem as suas raízes em forma de cruz. As pequenas coisas que a gente vai encontrar, de dificuldades, saber entregar de verdade. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, quem dá o pão sem alegria, perde o pão e a recompensa. Se eu dou a coisa, mas dou... Então, vamos dar com alegria. E voltando um pouquinho a essa ideia do holocausto, às vezes é isso o que pode ser a grande transformação, é que a gente pode se encarar com o Senhor e falar, Senhor, olhando para a tua paixão,
eu quero descobrir o que me falta entregar. Não será que a minha felicidade não tem sido plena? Eu não tenho sido tão feliz quanto eu poderia, precisamente porque eu me reservo, seja por timidez, seja por egoísmo, seja por preguiça, ou por qualquer outra coisa. Então, Senhor, eu quero descobrir o que me falta entregar. Então, voltando àquela frase lá que a avó da menina, da avó da Verônica, dizia a ela, nós podemos voltar diferentes. De Roma sempre se sai diferente. Seria bom até que, de alguma maneira, quando você voltasse para o seu dia a dia, quem sabe seus pais, sua mãe, falam, nossa, você voltou diferente de Roma. Bom sinal, voltou diferente. Então, de Roma sempre se volta diferente. Nós queremos voltar diferente, Senhor. Numa audiência do ano passado, as audiências são esses encontros da quarta-feira, que nós vamos estar lá, com certeza. Mas numa audiência do ano passado, o Papa Leão XIV dizia que para conhecer verdadeiramente Jesus, é preciso percorrer um caminho, é preciso estar com Ele e atravessar até a sua paixão. Ou seja, nós estamos entrando num caminho. Nós estamos entrando num caminho de Semana Santa, que a gente conhece mais ou menos a dinâmica. Estamos entrando num caminho que é Roma, que pode nos atravessar, pode ser uma experiência muito particular, muito, muito maravilhosa. E por isso a gente deve pedir a Nossa Senhora, que por sinal é a grande ausente do Domingo de Ramos. A gente sabe, nosso padre gostava de dizer isso. Nossa Senhora não aparece no Domingo de Ramos. Nossa Senhora, ela já estava em Jerusalém, com certeza. Já tinha subido a Jerusalém para a festa da Páscoa, tanto que ela vai estar na cruz. Mas Nossa Senhora, ela não está presente no Domingo de Ramos. E a gente pede a ela que nos acompanhe nesse caminho. Tem uma coisa encantadora aqui em Roma, que não é monumento, não é nada. Assim como eu falava para vocês das janelas, não sei, sempre me chamou a atenção isso, pode ser que vocês achem muito bobo até. Mas uma coisa bonita é que tem muitas imagens de Nossa Senhora enfaixadas no alto, assim, às vezes a gente quase não percebe. Por isso que é bom a gente não estar muito com a cara no celular, senão a gente não vê nada, na verdade. Então, olhar bastante, olhar bastante. E a gente vai encontrar a Nossa Senhora em muitas partes, não só nas igrejas dedicadas a Nossa Senhora, mas em tantos lugares. Então, eu pedi a ela que nos acompanhe nesses próximos dias, que seja uma Semana Santa única e que a gente, de alguma maneira, deixe Roma nos atravessar. Não sei, como se fosse lá um desses exames de imagem, assim, que atravessa assim, a gente, não sei, as médicas aí sabem melhor isso, mas que nos atravesse e que revele tudo aquilo que seja preciso mudar e que a gente saia daqui diferentes. Saímos diferentes, saímos mais apaixonados. Eu falava para vocês que a proposta que me deram das meditações é coração na cruz, coração contrito, coração aceso. Então, a cruz. A cruz vai nos acompanhar nesses dias, mas a gente sabe que depois vem a ressurreição. Vou poder sair daqui com o coração aceso, para que a nossa vida tenha todo esse valor que deve ter. Que, de fato, a gente consiga encontrar o Senhor nesses dias. Mas tem uma outra coisa que é quase óbvia. Passa muito rápido tudo, na verdade. Passa muito rápido. Daqui a pouco a gente já está voltando. Mas que bom seria que a gente voltasse diferente. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.